Olá, seja muito bem-vindo a mais um curso da nossa série Chatbots e Assistentes Virtuais. Nessa aula, a gente vai entender e fazer um pequeno levantamento sobre os casos de sucesso relacionados aos chatbots. É importante a gente entender e compreender quais são os casos de sucesso com os chatbots. E é isso que vai tornar ele também uma das ferramentas primordiais na sociedade que a gente vive hoje. Porque ao invés de precisar de suportes, pessoas, um time inteiro de gerenciamento, a gente basicamente consegue criar um chatbot que vai fazer a parte de interação, né, agora com o usuário. Então é uma ferramenta que, querendo ou não, é primordial da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Talvez até mesmo a gente converse ali com chatbots uma vez ou outra por dia e talvez nem perceba. Então a gente vai ter empresas que utilizam esses chatbots com extremo sucesso, como foi o caso da Lu do Magalu. É um chatbot de interação que faz e que ela realiza com os usuários, e também um chatbot para marketing, né? Já que a própria Lu vai vender os serviços da Magalu. Então, isso foi um caso de sucesso bem legal aí que eles trouxeram para a nossa sociedade, querendo ou não. E que hoje a Lu, podemos dizer que ela também é uma assistente virtual, né? Se você for entrar ali no site do Magazine Luiza, né, do Magalu, você vai ter a Lu ali de uma maneira mais animada, de uma maneira bem parecida com uma assistente virtual, de fato, né? Porque parece humana, a gente fala com essas máquinas, mas a gente parece que está falando com humana. Então, querendo ou não, é um grande caso de sucesso que a gente pode trazer aqui para a aula de hoje. Um outro exemplo é o Bradesco. O Bradesco, ele é um banco, ele também trabalha com a inteligência artificial, que é a Bia do Bradesco. A Bia ela é utilizada ali como um assistente virtual e também como um chatbot para nos auxiliar em relação a nossas contas, a faturas, a débitos pendentes, empréstimos e assim por diante. Então, a Bia e a Lu do Magalu virou um ecossistema dessas empresas. E isso que é legal quando a gente fala sobre chatbots, é compreender a evolução deles. É saber que eles saíram de pequenas máquinas até ter basicamente consciência, né? Se a gente pode dizer assim, porque eles se tornaram tão abrangentes que, querendo ou não, faz parte do nosso dia a dia. A gente parece humanos, né, esses chatbots. E a gente também tem alguns impactos que podem ser medidos em relação aos casos de sucessos, como, por exemplo, uma redução de 70% nas ligações humanas, né, e agora que são feitas com chatbots. Um aumento também no engajamento de campanhas promocionais que a gente pode ter dentro de sites ou dentro de aplicativos. Ok? Após a gente explorar toda a parte teórica dos chatbots, arquiteturas e ferramentas de desenvolvimento, é hora então de a gente relaxar um pouquinho e olhar para o mundo real e ver como essas ferramentas e essas tecnologias elas estão sendo aplicadas com sucesso no mercado de trabalho. Na aula de hoje a gente vai analisar quais são os exemplos práticos de empresas que realizam e implementam esses chatbots de maneira eficaz, que conseguem também transformar as operações e também a experiência do cliente. Ou seja, um chatbot pode transformar todo um ecossistema de uma empresa, dependendo de onde e como ele é utilizado. Vamos contextualizar então um pouquinho sobre esses chatbots, né? Eles são utilizados e são vendidos em uma vasta gama de setores. Seja o setor da saúde, o setor do atendimento, o setor de marketing, o setor de vendas, qualquer tipo de setor, eles podem ser utilizados, certo? Por quê? Porque é o chatbot que muitas vezes pode fazer ali uma primeira filtragem, ao invés de falar diretamente com o atendente. Agora, me surgiu um exemplo aqui bem aleatório. Você, provavelmente, que está assistindo a aula de hoje, já enviou um currículo via a plataforma Gupy, certo? Ou então qualquer outro tipo de plataforma de candidatura simplificada, digamos assim. Essas plataformas, dependendo do que você preenche para elas, elas já fazem uma certa filtragem e verifica se você vai passar para a próxima fase ou não. Um chatbot, ele é bem parecido com isso também, porque de acordo com o que você fala e com o que você interage para ele, ele já vai fazer uma certa filtragem e a partir disso vai te encaminhar para um determinado atendente. É igual quando você faz uma ligação para o banco ou então para sua operadora Vivo, TIM, Claro, né? Você faz uma ligação, você provavelmente vai falar ali com um assistente virtual, certo? Você vai responder as perguntas dessa assistente virtual,
vai informar seu CPF, digite 1 para isso, 2 para aquilo, e a partir disso ela também já está fazendo uma filtragem, para que assim essa assistente virtual consiga te encaminhar de fato para um atendente. Então isso são casos de sucesso que a gente tem quando a gente fala numa sociedade que utiliza chatbots ou então assistentes virtuais, ok? Então pensar ali em setores, como o atendimento do cliente e também o suporte. A gente tem o setor de telecomunicações, bancos e também varejos, certo? A gente tem desafios e também a gente tem algumas soluções que podem ser atendidas ali com um chatbot. Quais são os desafios? Nesses setores, a gente tem um alto volume de chamadas e consultas repetitivas. Provavelmente várias pessoas que também desejam realizar a mesma pergunta, né? Ou realizar uma consulta, por exemplo. Então você tem esse desafio, que é repetitivo. Então, além disso, você tem longas esperas, custos operacionais elevados também, e assim por diante. E qual que é a solução, né, com o chatbot? É a implementação para responder essas perguntas frequentes, é o que a gente chama de FAQ. Né? Então, a partir do FAQ e a implementação desse chatbot, esse primeiro setor de triagem e dúvidas frequentes, eles já podem ser anestesiados através da implementação de um chatbot nessas áreas. Okay? Outros exemplos, varejistas, que é o caso da Magalu, que são chatbots que auxiliam também na busca por produtos, acompanhamento de pedidos, informações sobre lojas e também sobre promoções. Okay? A gente tem casos de bancos, como o exemplo do Bradesco, a Bia. Então são chatbots que podem ser utilizados para auxiliar os clientes com informações sobre saldos, sobre extratos, sobre pagamentos e até mesmo sobre investimentos, né? Talvez você tenha ali até um chatbot personalizado sobre investimentos dentro daquela área gerencial do banco. Isso também vai auxiliar na redução de chamadas para a central de atendimento e também aumenta, muitas das vezes, na satisfação com o cliente. E quais são os resultados comuns de segmentos que a gente viu, de varejistas e bancos? A gente tem redução de custos operacionais, a gente tem a melhoria da satisfação com o cliente, já que um chatbot não tem dia ruim ou dia bom, ele só trabalha, né? Muitas das vezes a pessoa que está se comunicando com você não está ali nos melhores dias, não está querendo executar o seu trabalho ali da melhor maneira, né? São pessoas, a gente tem isso, é a nossa essência do ser humano. A gente tem dias bons e a gente também tem dias ruins. Só que diferente do chatbot, ele não tem isso. Então, logo, o aumento da satisfação vai ser também maior. E, além disso, disponibilidade do chatbot via 24/7, que basicamente seria 24 horas por dia, 7 dias na semana. Outros exemplos e outros cases, o setor da saúde, como hospitais, clínicas, seguradoras e assim por diante. Com um chatbot, você já consegue fazer um pré-agendamento ou então um reagendamento das consultas que você tem. Além também de você conseguir fazer uma pré-triagem só com um chatbot. E a partir disso ele te encaminha para o médico que será responsável pelaquela triagem que ele fez já com você nas primeiras etapas, né, nos primeiros contatos. Então, os casos de sucesso eles vão demonstrar o poder dos chatbots em diversas indústrias, em diversos segmentos, como a gente acabou de falar. Então eles não são apenas uma tendência, eles vieram para ficar. Tem muita ferramenta que ela é considerada estratégica e, quando bem planejada e implementada, pode gerar um valor significativo para as empresas e também para os usuários. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima. Até mais!